queridos, que Deus nos visite com a sua graça. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aí na nossa série, os Atos de Deus, e nós hoje estamos na segunda parte do capítulo 2, tendo como tema a profecia, e a leitura que nós faremos da palavra de Deus é Atos, capítulo 2, do 14 ao 21. Todos encontraram? Atos é bem fácil de encontrar. Depois dos evangelhos, nós temos o livro de Atos. Atos 2, capítulo 14, até o versículo 21. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 8 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua doce voz, a Tua voz que nos conforta, a Tua voz que nos confronta, a Tua voz que nos desafia, a Tua voz que nos orienta, e que a Tua palavra, Pai, possa orientar a Tua igreja, que Cristo Jesus seja adorado, seja honrado, seja desejado, seja ainda mais adorado e desejado, honrado pelo Teu povo nesta noite. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que você pensa sobre profecia? Talvez no nosso imaginário popular algumas ideias existem sobre isso. E para muitos a ideia de profecia é alguém que prevê o futuro, uma espécie de adivinho, alguém que consegue dizer o que ainda não aconteceu. E entre talvez um dos mais conhecidos está Miguel de Nostradame, ou Nostradamus, que no século XVI escreveu uma obra chamada As Profecias. E em 1555 ele previa vários acontecimentos séculos depois, como o homem viajando no espaço, mudanças climáticas gigantes e fim de reinados. Talvez no seu imaginário, profecia, e nesse tempo que nós estamos vivendo, não faltam também profetas conspiratórios. Pessoas que nos apresentam teorias conspiratórias e profecias sobre o fim do mundo. Vídeos circulando por aí sobre essas coisas. Teorias, sejam dos Illuminatis, ou sejam teorias que os comunistas vão dominar o mundo. Mas, queridos, biblicamente falando, não sei se você sabe,
mas não existe fim do mundo. O que existe é o fim deste mundo tal como nós conhecemos. Não o fim do mundo, mas o fim do mundo manchado pelo pecado, porque Apocalipse, profecia, não é igual destruição, mas sim restauração, porque o fim é o começo e o começo é o fim. Talvez, queridos, para outros, profecia tem a ver com alguma história antiga que aguarda o seu cumprimento, e nós sabemos que existem muitas histórias, muita literatura, muitos filmes que são criados em cima de alguma profecia. Nós ouvimos, nós lemos, há uma profecia antiga que diz, e as pessoas esperam com expectativa pelo cumprimento disso. Por exemplo, em As Crônicas de Nárnia, nós vemos o Senhor Castor abismado, pois as crianças, quando chegam em Nárnia, não sabiam quem era Aslan, e não ouviam falar, não tinham conhecimento sobre a profecia. E o Senhor Castor, então assustado, vai logo dizendo: existe uma profecia, quando a carne de Adão e o osso de Adão sentar no trono, chegará ao fim a aflição. E a senhora Castor continua: há uma profecia, que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva aparecerão para derrotar a feiticeira branca e terminar com esse inverno de 100 anos, e a paz reinará. Queridos, o que é profecia? Na narrativa bíblica, profecia, profeta, não é tanto aquele que prevê o futuro, mas sim aquele que sabe ler e entender o tempo. O profeta é aquele que entende o que Deus está fazendo. O profeta é aquele que olha para a realidade e consegue enxergar o que Deus está fazendo hoje no mundo. E na nossa Bíblia, na Palavra de Deus, nós temos 16 profetas. E uma das partes que a Bíblia é dividida, uma das maiores partes, se chama Nebiim para os judeus. E o Nebiim significa os profetas. E nós temos essa parte gigante que nos fala sobre profecias. E a profecia, queridos, mais antiga na Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nos diz, Deus falando à serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos essa profecia conduzindo a grande história da salvação por toda a Escritura, e nós vemos que essa profecia, queridos, vai ganhando forma e novos contornos através dos 66 livros da Palavra de Deus. Queridos, olhe para o texto. A ideia central do nosso sermão nessa noite é que a pregação da igreja deve ser apostólica, profética e escatológica, porque isso traz glória ao nome de Jesus e responde aos anseios do coração humano. Olhem no texto, a primeira verdade. Na semana passada nós vimos o Pentecoste, nós vimos vida, som e confronto. Depois de testemunhar aquele evento único na história, cumprindo também uma profecia antiga, a multidão testemunha aquele espetáculo de sons e luzes. A igreja então prega sobre as grandezas de Deus e a multidão pergunta: o que isso significa? E Pedro então, junto com os 11 apóstolos, ele se coloca de pé e ele prega, e esse é o sermão mais longo no livro de Atos, que nós veremos em 3 partes. A primeira verdade, queridos, uma profecia apostólica. A primeira verdade, que se encontra no versículo 14 ao 15, é que, queridos irmãos e irmãs, quando a igreja se levanta para responder aquilo que estava acontecendo, a igreja se levanta como uma igreja apostólica. Pedro, junto com os 11, se levanta para realmente encarar o desafio daquela multidão, perguntando: o que é isso que está acontecendo? E nós estamos vivendo também em tempos de medo,
em tempos de dúvida, e nós precisamos de uma igreja corajosa, e uma igreja corajosa é uma igreja apostólica. Uma igreja que responde às perguntas que a sociedade está fazendo, é uma igreja que está fundamentada sobre o firme fundamento, a pedra angular, a pedra fundamental, que é Cristo Jesus. Não foi o que nós cantamos na primeira canção? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, sobre essa afirmação de que Cristo é o Senhor, a igreja está fundamentada e pode responder às perguntas que as pessoas fazem. Efésios, Paulo diz que nós estamos edificados sobre um fundamento firme dos apóstolos e dos profetas, e Cristo Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental, é a que sustenta esse edifício. É por isso que nós, e às vezes os irmãos podem se assustar, nós quando lemos o credo constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, nós dizemos que cremos numa igreja una, santa, católica e apostólica. E o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o que a Bíblia ensina. Cristo só tem uma igreja, e essa igreja é santa, e essa igreja é universal, ela está presente no passado, no presente e no futuro, e essa igreja é apostólica, porque carrega a pregação apostólica. Cristo só tem uma igreja, e nós, à medida, queridos, que levantamos, assim como Pedro e os 11, nós podemos responder porque estamos fundamentados sobre a pessoa de Jesus. Nós somos uma igreja apostólica. E segundo o pastor John Stott, existem 3 práticas centrais na vida de uma igreja apostólica. A primeira é que nós nos identificamos com a vida de Jesus. Se você está aqui, se você faz parte da igreja, é porque você é um discípulo de Jesus, é porque você segue aquele que morreu na sexta e ressuscitou no domingo e reina sobre todas as coisas. Nós seguimos a Jesus. Uma segunda coisa, o pastor John Stott fala, é transformar o espaço secular. A igreja se reúne no domingo para ser alimentada, e a igreja sai enviada em missão para servir a Deus nos lugares mais distintos que nós servimos. Seja numa marcenaria, seja numa fábrica, seja num restaurante, seja onde for, Deus nos envia em missão, e nós somos chamados a transformar este mundo. E a terceira coisa que o pastor John Stott fala é viver em comunidade. Uma igreja apostólica é uma igreja que se reúne. Uma igreja apostólica é uma igreja que vive a comunhão. Então, queridos, uma igreja que crê nessa profecia apostólica é aquela que segue Jesus, é aquela que rejeita o dualismo e é aquela que desenvolve uma comunidade de fé. Uma igreja apostólica é uma igreja que aprende, é uma igreja que é submissa à autoridade do ensino dos apóstolos. Uma igreja apostólica é aquela que expõe domingo a domingo a palavra de Deus. Uma igreja apostólica é aquelas que os pais ensinam as crianças em casa de acordo com a palavra de Deus. Uma igreja apostólica é onde os membros leem a Bíblia todos os dias e procuram refletir a verdade no discipulado cristão. Uma igreja apostólica é uma igreja fiel ao ensino dos apóstolos. Essa é a marca de uma igreja viva, uma igreja que realmente se junta com toda a igreja de Jesus e celebra cada dia dizendo que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus voltará. Essa era a mensagem da igreja, e Pedro, queridos, era uma dessas pedras. E nós sabemos na Bíblia que Deus ele substituiu o nome de algumas pessoas em razão da mudança de caráter. Por exemplo, nós sabemos que Deus mudou o nome de Jacó, que significava usurpador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Ele mudou o nome de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significava pai de uma grande multidão. E Pedro, quando foi chamado pelo Senhor Jesus, era chamado de Simão. E no encontro com Jesus,
nós vemos que assim como Deus no Antigo Testamento mudou o nome das pessoas, Cristo também chama Simão não de Simão, mas de Pedro. Mas é engraçado que toda vez que Jesus vai chamar Pedro, Jesus chama de Simão. E Simão, querido, significa vacilante. Simão é aquele que quase se afoga. Simão é aquele que pede para Jesus lavar não só os pés, mas lhe dar um banho completo. Simão é aquele que corta a orelha do soldado. Simão é aquele que nega Jesus 3 vezes, mas o vacilante Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se levanta com os 11 e responde, e confronta, e desafia aqueles que estavam dizendo que eles estavam bêbados. O vacilante Simão, agora cheio do Espírito, ergue a sua voz e responde à multidão. E Pedro, ele confronta aqueles que estavam dizendo que estavam bêbados. Não era dali que os discípulos de Jesus eram chamados de comilões e beberrões. E eles estavam dizendo, esses homens estão bêbados. Mas Pedro responde, homens da Judeia, e vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto. Preste atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados. São apenas 8 horas da manhã. Queridos, Pedro faz aqui aquilo que ele depois, mais perto da sua morte, quando ele escreve a sua carta, ele diz, não tenham medo das ameaças. Não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Uma profecia apostólica nos acompanha. A igreja, ela pode, queridos irmãos e irmãs, enfrentar sem medo as ameaças, porque nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. E nós podemos responder a todos aqueles que pedirem razão da esperança que há em nós. E nós vivemos, queridos, em um mundo confuso. Olha as filosofias que estão em voga. As obras de arte que estão em voga, o mundo está fragmentado, o mundo está pedindo socorro, e a igreja, quando responde, quando dá razão da sua esperança, a igreja continua vivendo essa profecia apostólica. Porque olhem no texto, Pedro diz, tomem conhecimento, prestem atenção no que vou dizer, queridos, a fé cristã não é baseada em uma experiência pessoal. Você não deve chegar para as pessoas, eu senti, você pode sentir também. A fé cristã não é baseada em transmissão familiar. Eu sou cristão, os meus pais são cristãos, eu vivo num país cristianizado. Não, queridos. Nós carregamos uma verdade apostólica, nós carregamos uma verdade histórica. Cristo morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, e a obra de Jesus é aquele que transforma as nossas vidas. A obra de Jesus é aquele que muda pessoas céticas, pessoas que não criam, que agora passam a crer. O maior milagre é você um dia dizer, um dia eu não criei em Jesus, mas hoje eu creio. O maior milagre é a gente ver que a igreja continua avançando, mesmo diante de muitas perseguições e guerras que ela enfrentou. E a igreja continua, queridos irmãos e irmãs, respondendo às dúvidas das pessoas, mediante a essa mensagem apologética. Apologética significa a defesa da fé, e nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, para defender a verdade de Cristo aonde nós estivermos. Nós somos chamados para mostrar a beleza, a bondade e a verdade de Cristo, assim como Pedro fez, junto com os 11. Todos ali estavam procurando a verdade, e a verdade que todos os homens procuram está em Jesus Cristo. O que todo homem, toda mulher, sem distinção procura, é encontrado naquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mensagem, queridos, que nós carregamos e que torna a nossa mensagem diferente de qualquer religião ou filosofia é a pessoa de Jesus Cristo. Nós carregamos essa mensagem, a mensagem do Deus que morreu e do Deus que ressuscitou. Mas continue no texto, a segunda verdade, não apenas apostólica, mas é também uma
profecia antiga. O texto diz que Pedro, ele olha para as Escrituras e ele responde ao povo, mas o que está acontecendo, versículo 16, é o que foi dito por meio do profeta Joel. Queridos, assim como em Gênesis 3,15, nós vemos aquela primeira profecia de que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, sendo cumprido em Jesus na cruz, onde o diabo foi derrotado e Cristo foi ferido no calcanhar. Percebam, queridos, que é essa profecia que conduz toda a história bíblica. Olhe para a Bíblia como uma grande narrativa, como uma grande história. E com certeza, quando Eva e Adão ouviram isso, eu fico imaginando que talvez Eva, quando nasceu Caim, ela ficou se perguntando: será esse que vai destruir a serpente? Quando nasceu Abel, talvez ela ficava se perguntando: será esse o meu descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? E é essa profecia que conduz a história bíblica. E aqui nós vemos também uma profecia antiga se cumprindo. As pessoas perguntam o que está acontecendo. A multidão questiona e Pedro responde: a profecia antiga está se cumprindo. O que foi dito pelo profeta Joel, filho de Petuel, agora está se cumprindo. E se você ler o livro de Joel, do profeta Joel, você vai ficar assustado. Porque Joel apresenta, queridos, uma coisa que até nos assustou um pouco, um tempo atrás. Joel nos apresenta destruição por meio de gafanhotos. Joel pinta no seu livro uma devastadora praga de gafanhotos que viria contra Judá, porque eles estavam rebeldes contra Deus, porque eles seriam destruídos pela Babilônia. E o profeta Joel profetiza, e anos depois Jerusalém é destruída. E essa pintura que Joel faz dessa praga devastadora, e não bastasse ser gafanhotos, mas ele diz que haviam gafanhotos de vários tipos. Ele fala de gafanhotos cortadores, migradores, saltadores, destruidores. 4 tipos de gafanhotos viriam contra o povo de Israel, e a cena é assustadora. Há luto, há destruição, há guerra. E talvez, com certeza, o profeta estava alertando o povo contra aquilo que aconteceria, porque eles não estavam mais ouvindo a voz de Deus. Enquanto Joel nos mostra a destruição, mas Joel não termina em destruição. Na segunda parte do seu texto, Joel nos fala sobre restauração. Joel nos fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Joel fala sobre juízo, mas Joel fala também sobre graça, e se cumpre aquilo que Jesus diz em João: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E aquilo que tudo almejava no Antigo Testamento de destruição foi colocado na pessoa de Jesus. E Pedro, queridos, ele olha para essa profecia de Joel e ele diz: queridos, o que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel falou há séculos atrás, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Não é isso que está no texto? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Queridos, a profecia antiga está se cumprindo, e acontecerá, observe isso, nos últimos dias. E o termo aqui é escatom. Escatom significa as últimas coisas, os últimos dias. É o termo dentro da teologia que nós estudamos chamado escatologia, que é a parte da teologia que nós estudamos as coisas referentes aos últimos dias da história. Mas, queridos, quando começa o fim? Você já parou para pensar nisso? Quando que o Apocalipse começou? Você sabe quando que começou? Ou vai começar ainda? Quando começou o Apocalipse? Pedro entende que o Apocalipse, queridos irmãos e irmãs, começou com a primeira vinda de Cristo. Porque Jesus mesmo falou que ele veio para amarrar o valente. E Jesus aqui estava falando sobre a sua morte na cruz. Muitas vezes, queridos, nós não pensamos nisso, nós achamos que o diabo ainda está para ser derrotado, mas na cruz o diabo já foi derrotado.
O diabo não pode mais enganar as pessoas. O diabo não pode mais impedir que a igreja avance sobre os países mais perseguidores de cristãos, porque ele já foi derrotado na cruz. E Pedro está dizendo: olha, está acontecendo os últimos dias. E fica mais evidente ainda quando o Espírito do Senhor é derramado. Queridos, nós já estamos vivendo o último capítulo da história. O próximo capítulo é a volta, é a vinda gloriosa do Senhor. Não há mais o que acontecer. O Evangelho está sendo pregado por todo mundo. O próximo capítulo é a vinda gloriosa do Senhor. E Pedro diz que o Espírito foi derramado sobre a igreja, anunciando a era do Espírito, anunciando a época final dos tempos. O Apocalipse já está em curso. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E no Antigo Testamento, queridos, nós vemos Deus mandando Moisés juntar 70 homens anciãos e tirar do espírito de Moisés e colocar sobre aqueles homens. Eles começaram a profetizar, eles começaram a ajudar Moisés a conduzir o povo. E o que acontece aqui, queridos? Não mais sobre 70, não mais sobre alguns escolhidos, não mais sobre apenas reis e sacerdotes, não apenas sobre pessoas específicas, mas sobre todo o povo de Deus. O Espírito é derramado. E acontece aquilo que Moisés esperava. Quando Josué, aborrecido, porque Eldade e Meldade estavam ali profetizando fora do acampamento, Moisés responde: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. E queridos, não é isso que acontece aqui. O Espírito agora é derramado sobre todo aquele que crê em Jesus, não mais sobre reis e profetas e sacerdotes, mas com a vinda de Cristo e com o derramamento do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de Deus. É por isso que aonde você está, você pode buscar a presença de Deus. É por isso que não importa, nós não precisamos mais de um homem nos mediando, nós não precisamos mais ir ao templo e entregar um animal, porque agora nós temos o Espírito do Senhor. Você tem o Espírito do Senhor, e você pode agora também se juntar junto com toda a igreja e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque olha no texto, nós vemos as crianças profetizando, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Nós vemos os jovens tendo visões, nós vemos os velhos sonhando, e nós vemos até, queridos, sobre servos e sobre as servas, o Espírito sendo derramado. Não há idade, não há distinção social. Agora o Espírito é derramado sobre todos os homens e todas as mulheres. Queridos, o que nós temos aqui? Nós temos um povo dinamizado. Nós temos um povo que está profetizando, que está tendo visões, que está sonhando. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que prega com coragem, porque profetizar significa isso. Pregar as boas novas de Jesus. As crianças estão profetizando, e eu imagino que entre aquele grupo de 120 haviam crianças, e as crianças com certeza também estavam exultando e glorificando a Deus, porque elas também receberam o Espírito Santo, porque a promessa é para os pais e para os filhos. Os nossos filhos pertencem à aliança. Nós vemos, queridos, os jovens não perdendo tempo, não vivendo sem propósito, mas enxergando o que Deus está fazendo. E nós vemos os velhos que já estão lá na frente, ainda sonhando com aquilo que Deus está por fazer em nosso mundo. Essa semana nós perdemos um dos maiores teólogos do século XX, J.I. Packer, que morreu aos 94 anos, e até o fim da sua vida ele só parou de dar aula no seminário porque ele estava cego. Mas esse homem foi até o fim da sua vida, sonhando com uma igreja mais fiel, e escreveu centenas de livros maravilhosos que nos ensinam sobre a grandeza de Deus. Os jovens, os velhos, ainda sonham. Quantos anônimos e desconhecidos que são usados por Deus para profetizar, gente simples, sem recursos.
Os discípulos ali, queridos, tinham poucos recursos, mas quando eles foram dinamizados pelo Espírito Santo, ninguém podia parar aquilo que Deus estava fazendo. Pense um pouquinho quem pregou para você o Evangelho a primeira vez. Deus usa até uma senhorinha de coque da Assembleia de Deus que entrega um panfletinho para compartilhar o Evangelho na nossa vida. Queridos, o Espírito do Senhor é derramado sobre todo o povo de Deus. Você não precisa ficar esperando por alguém. Você pode também anunciar sobre as grandezas de Deus. E profetizar aqui, queridos, é pregar o Evangelho. Eu lembro que um tempo atrás eu trabalhava no Big ali da Beira Rio e uma senhorinha crente, mas com uma língua gigante, mas ela dizia que era cheia do Espírito Santo. Ela perguntou assim para mim: na sua igreja tem profecia? E eu falei: todo domingo tem profecia. E ela ficou assustada. Todo domingo? Eu falei: todo domingo o pastor sobe no púlpito, ele abre a Bíblia, ele lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto. Isso é profecia. Profecia, queridos, é a gente olhar para a Escritura e perceber Cristo sendo revelado nessa profecia antiga. Profecia é uma igreja que, como essa igreja, está falando das grandezas de Deus. Lembra que nós falamos semana passada? A igreja não está falando daquilo que deixa o pessoal assustado aqui. Gente que era fora de Jerusalém, os romanos, pessoas árabes, pessoas perto da África, eles olharam como esse pessoal que é galileu está falando sobre as grandezas de Deus na nossa língua. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que compartilha o Evangelho. Mas, queridos, uma terceira verdade, observem entre os versículos 19 e 21. Essa profecia, ela é apostólica, ela é antiga e, queridos, ela é escatológica. E aqui, queridos, eu quero perguntar o que você pensa sobre o fim do mundo. Existe o fim do mundo, né? Eu lembro que de 1999 para 2000, na mudança do milênio, não sei se os irmãos lembram, eu lembro que eu estava na escola e foi assim o mundo todo dizendo que o mundo não ia entrar nesse novo milênio, e o pessoal dizendo que o mundo ia acabar. E depois teve 2012, que os maias lá no século XIV falaram que o mundo ia acabar em 2012. O que você pensa sobre o fim do mundo? Existe o fim do mundo? Quando começa o fim do mundo? E observe no texto. Pedro nos diz que, na palavra de Deus, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, Pedro ele continua citando a profecia de Joel, mas ele não fornece para nós a explicação disso que ele está falando. E alguns comentaristas dizem, queridos, que isso aconteceu no dia da morte de Jesus. Os irmãos lembram o que acontece? Quando Jesus, ele inspira pela última vez, ele morre, a palavra de Deus diz que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, foi quando Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele dia, do meio-dia às 3, o sol escureceu. E alguns comentaristas dizem que talvez Pedro se referia a esse episódio, quando o sol não ficou visível, quando toda a criação começou a mostrar de forma eloquente a morte de Cristo. E os irmãos lembram, às vezes a gente não para pensar o que aconteceu. O véu se rasgou, a palavra de Deus diz que houve tremor de terra e o que mais? Mortos ressuscitaram. Imagina a loucura que foi em Jerusalém quando isso aconteceu. Alguns dizem que isso que Pedro estava dizendo aconteceu no dia que Jesus morreu. Mas alguns comentaristas, queridos, também dizem que isso acontecerá no advento de Cristo, quando sinais espetaculares acontecerem nos céus, quando realmente o mundo vai passar por mudanças grandiosas. E outros ainda dizem que no ano 70 isso aconteceu. Quando o templo foi destruído em Jerusalém, alguns historiadores, entre eles José e Tácito, eles registraram perturbações astronômicas.
quando o templo de Jerusalém foi destruído, se cumprindo assim completamente a profecia de Joel, que o maior julgamento de Deus contra os judeus foi quando o templo foi destruído. O que nós, queridos, sabemos é que nós já estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que isso aconteceu com a vinda de Cristo, até quando a luz brilhou em Belém. Ali já começou o fim dos tempos. Eu creio que no dia que Jesus morreu, realmente ali já estava dando sinais do fim dos tempos. Porque é isso que Jesus fala também para nós. Jesus fala em Lucas que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade, bramidos do mar e ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pelas expectativas que sobrevirão a este mundo, e os céus serão abalados. Então vocês verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Queridos, enquanto alguns vão ficar desesperados, quando nós ouvirmos a trombeta, Jesus diz: não abaixem a cabeça, ergam a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Ergam a cabeça, porque isso que está acontecendo não é destruição, mas é restauração. Queridos, quando essas coisas acontecerem, não fique com medo, mas enche o seu coração de paz. Não fique com dúvida, mas com a certeza de que o Cristo vitorioso dará vitória ao seu povo contra o mal. Essas coisas acontecerão, mas para nós isso é alegria, porque é o sinal de que Cristo Jesus está vindo glorioso nos céus para restaurar todas as coisas. É muito triste, eu encarei algumas pessoas nesses últimos dias que olham para o Apocalipse e têm medo do Apocalipse, e a pessoa estava desesperada. Pessoas que me mandam vídeo dizendo: pastor, mandaram isso aqui para mim, um demônio voando no céu. Ah, pastor, o senhor ficou sabendo dos Illuminati que vão dominar o mundo. Queridos, erga a sua cabeça. Tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus. A história ela já tem um fim, e esse fim é a glória de Deus. Não há o que temer. Quando essas coisas acontecerem, nós vamos exultar em alegria, porque a vinda do Senhor, aquilo que nós esperávamos por toda a história da igreja, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está acontecendo. E Pedro, queridos, na sua carta, ele diz que o dia do Senhor, antes que tudo isso aconteça, Pedro nos diz, queridos, que a mentira vai aumentar, que os escarnecedores vão zombar e vão dizer aonde está a promessa da vinda do Senhor. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito. Pedro vai dizer, queridos irmãos e irmãs, que vai aumentar coisas terríveis. Mas Pedro diz: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, observe que o fim não é destruição. Pedro diz: segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra, e quando Pedro fala aqui de destruição, Pedro não está dizendo que esse mundo vai deixar de existir, porque novo céu e nova terra, assim como o Apocalipse diz, que João diz: eis que vi um novo céu e uma nova terra. A palavra ali, novo, não quer dizer algo feito do nada.
Mas a ideia de novo ali é restauração. Este mundo quebrado pelo pecado, o nosso corpo machucado pelo pecado, vai ser restaurado neste novo céu e nessa nova terra. Fogo aqui, queridos, é purificação. É como você encontra um diamante, você coloca ele no fogo, não coloca? O que sai ali do fogo? O que sai? O diamante você perde? Não. Todas as impurezas, tudo aquilo, queridos, que a queda nos trouxe, deixará de existir, mas nós esperamos o novo céu e a nova terra. E o nosso texto termina com um apelo. Observe no texto: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, Pedro usa esse último versículo também da profecia de Joel para chamar aqueles homens ao arrependimento. Pedro diz: olha, isso vai acontecer, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, assim como Paulo em Romanos também diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, ele não perde tempo, ele confronta os seus ouvintes com o Evangelho de Cristo, e nós vamos ver semana que vem, quando Pedro começa a falar de Jesus, o cumprimento da profecia maior. Queridos, a igreja que ela não está empolgada com aquela experiência. A igreja, queridos, aqui, ela aproveita aquele momento para apresentar Jesus e dizer àqueles homens: se vocês invocarem o nome do Senhor, vocês serão salvos. Uma igreja escatológica não é uma igreja que está em pânico, não é uma igreja que está tentando calcular os tempos, não é uma igreja que abraça a última novidade do mercado. Uma igreja escatológica é uma igreja que apresenta Cristo. Uma igreja escatológica é uma igreja que tem os seus olhos em Cristo. Uma igreja escatológica é aquela igreja que prega Cristo, que ora Cristo, que canta Cristo, que come Cristo na Santa Ceia. Uma igreja escatológica é aquela que apresenta Cristo e chama todos os homens ao arrependimento. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação: responda com coragem. Assim como a igreja apostólica ela levanta corajosamente, nós também devemos responder às questões atuais, falando a verdade em amor, mostrando, queridos, que a verdade, a justiça e a bondade está em Jesus Cristo. E como N.T. Wright, esse teólogo anglicano, ele diz: Deus é aquele que satisfaz a paixão por justiça, o anseio por espiritualidade, a fome por relacionamentos, o desejo por beleza. E Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus que vemos em Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, o verdadeiro Senhor do mundo. Queridos, a história de Deus inclui todo mundo. A história de Deus inclui o seu vizinho espírita, inclui o seu colega de trabalho católico não praticante, inclui o crente desviado, inclui o não religioso que adora um estádio, em um bar, e sua filosofia aparentemente não religiosa. Responda de forma corajosa, confronte a mentira com a verdade. E Francis Schaeffer, um dos maiores teólogos do século XX, ele escreve o seguinte no livro Como Viveremos: a primeira coisa, conheça o pensamento atual. A primeira coisa, conheça o pensamento atual. E foi mais ou menos o que Pedro fez. Pedro ouve que o pessoal está dizendo: olha, eles acham que vocês estão bêbados. E Pedro, ele entende o que o pessoal está pensando e responde. Porque, queridos, assim como a mensagem de Jesus era relevante no primeiro século, ela é muito mais agora, nesse tempo que nós estamos tão perdidos. Conheça o pensamento atual. Pense um pouquinho o que o seu filho pensa. Não como você pensa. A gente pensa de forma evangeliquez. Pensa a visão que o seu filho tem de mundo. E comece a questionar se a visão que ele tem de mundo faz sentido. E você vai começar a ver que ele não consegue responder muitas questões que você levanta. Conheça o pensamento das pessoas. O que as pessoas pensam. Uma segunda coisa, não só conhecer a visão de mundo correta, mas agir conscientemente com essa visão correta. Como Calvino diz, o Evangelho não é doutrina de língua, mas de vida. A igreja tem que ser um lugar onde o mundo olha para nós e quer fazer parte. Porque aqui nós vivemos o amor de Deus, porque aqui nós nos perdoamos, porque aqui nós crescemos no conhecimento e na graça
de Jesus. E uma terceira coisa, olhe para trás, para a vida dos cristãos fiéis na história e seja grato. Nós louvamos a Deus porque Pedro e os apóstolos foram fiéis. Nós louvamos a Deus porque Martin Luther King foi fiel até a morte, porque Dietrich Bonhoeffer, que foi morto por Hitler, foi fiel até a morte. Pastores e padres que não se deitaram diante da ditadura do socialismo, do nazismo na Alemanha. E aqui, queridos, nós devemos perguntar: os cristãos do futuro, quando olharem para nós, serão gratos pela nossa fidelidade ao Evangelho? O pessoal daqui 20 anos, os nossos netos, eles vão olhar para trás e falar: puxa vida, essa igreja está de pé. Porque em 2020, uma das piores pandemias que o mundo enfrentou, a IPI Semear ficou fiel no Evangelho. Ela aplicou o Evangelho, ela lutou contra o racismo, contra a desigualdade social e contra governos autoritários, como Francis Schaeffer escreve. Uma segunda aplicação, queridos, não ande com um tanque vazio. E eu não sei você, mas aqui eu preciso de arrependimento. Muitas vezes a gente anda na reserva, sabe? A nossa vida espiritual, como está a tua vida espiritual? Está ali só pela graça, está ali só. E nós muitas vezes andamos com o tanque vazio, nós andamos na reserva, queridos. Uma igreja sem o Espírito Santo, as crianças são incômodas. Os jovens são nostálgicos e saudosistas. Queridos, cresça. Tem jovens de 30 anos que ainda querem viver a adolescência que a gente vivia aqui na igreja 10 anos atrás. Os jovens ficam olhando para o passado, não tem propósito, os velhinhos são mal-humorados, são rabugentos. Mas o que acontece com uma igreja dinamizada, queridos? A vida, a alegria, a esperança. O barulho das crianças no culto é barulho santo. Traga as crianças para o culto, mesmo elas fazendo barulho, porque o barulho de criança na igreja, queridos, é barulho santo. Os jovens olham para frente, os velhinhos, eles dão testemunhos das grandezas de Deus. Todos estão pregando, profetizando e instruindo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que ama o culto, que ama estar junto, que espera com ansiosidade pelo dia do Senhor e não, puxa vida, mais um domingo, tenho que ir na igreja. Não, uma igreja, queridos, que quer andar com o tanque cheio, é uma igreja que está junto com o povo de Deus. E como esse homem, esse pastor Peter Leiter, não sei se é assim que fala, ele disse: se você quer a renovação do mundo, procure por um grupo de cristãos partilhando pão e vinho, e você verá o início do retorno da humanidade à árvore da vida no Éden. Isso é o que torna a comunhão semanal tão importante, onde os cristãos se reúnem para comer e beber. A salvação chegou à cidade. E ainda, uma pessoa que dá graças no domingo viverá uma vida de gratidão. Uma pessoa que se alegra no Senhor, no dia do Senhor, verá cada dia da semana como um dia do Senhor, um dia de alegria. Não ande com um tanque vazio, junte-se com a igreja, porque, queridos, é aqui, cantando, ouvindo a palavra, orando, celebrando a ceia. E futuramente a gente vai ter uns estudos bíblicos para a gente tentar mostrar que a ceia, ano que vem, quando for ordenado, a gente vai tentar celebrar a ceia mais vezes no domingo. Essas coisas nos enchem, queridos. Você que está aí longe, venha à igreja, você que pode. Não ande com um tanque vazio. Queridos, uma terceira e última aplicação: viva de maneira escatológica. Eugene Peterson, em seu livro A Vocação Espiritual do Pastor, esse aqui foi um resumo que eu fiz. Para ele, a escatologia é a ferramenta que usamos para arar o solo e tirar as ervas daninhas do campo. O trabalho pastoral, o trabalho da igreja é escatológico. Para ele, certas épocas dão destaques a determinados livros da Bíblia. Por exemplo, Agostinho destacou Gênesis, Bernardo de Claraval, o Cântico dos Cânticos, Lutero, ao buscar a clareza simples do Evangelho, destacou Romanos. E esse pastor diz que o livro da Bíblia que a nossa época exige é o Apocalipse. Pois ele é o livro que nos ensina a lidar com duas coisas: tribulação e trivialização. Como o autor coloca, vivemos em um mundo cruel, vivemos em um mundo em ameaça, com desastres políticos, morais e ecológicos. Ele chama a nossa atenção para a trivialização da integridade do testemunho cristão, na cultura religiosa que comercializa sem cessar
todo aspecto da vida da igreja, leiloando seus pregadores para quem pagar mais e vendendo suas cruzes. Está cada vez mais difícil de levar a sério, quando a propaganda e o entretenimento dão os modelos principais de adoração, pregação e ensino. A acomodação à cultura é mais importante que o sacrifício pela verdade. Para milhões de pessoas, a diversão é muito mais atraente que a santidade. Queridos, o chamado de Deus é sermos uma igreja escatológica. Hoje é dia de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche seus olhos. A mensagem que ouvimos nessa noite não é fácil o máximo que conseguir. A mensagem que eu e você ouvimos nessa noite é que sem Cristo estamos perdidos. Por isso, nessa noite, invoque o nome do Senhor. Reconheça que sem Ele você nada pode fazer. E como Davi nos diz na palavra de Deus, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pai, estamos aqui diante do Senhor. Te louvamos, que somos uma igreja apostólica. Fazemos parte do corpo de Cristo, não somos um grupo separado, mas somos uma igreja que faz parte da tua única igreja. Te louvamos, ó Deus, porque a nossa vida não está fundamentada nas últimas novidades, mas está baseada numa profecia antiga, que nos ensina que o Senhor irá restaurar todas as coisas. E nós queremos, ó Deus, ser uma igreja escatológica, aonde nós, ó Deus, pregamos o Evangelho, aonde nós aplicamos o Evangelho na nossa vida. Por isso, Deus, abre portas aos teus filhos, para que nessa semana nós possamos compartilhar o Evangelho, para que nessa semana nós possamos nos tornar mais humanos, porque o Senhor veio para isso. O Senhor veio para nos tornar verdadeiramente humanos. E quando nós reconhecemos a nossa humanidade, nós compartilhamos, Deus, o pão com aqueles que também estão passando fome, seja espiritual ou seja material. Ó Deus, aviva o nosso coração, enche-nos do Teu Espírito, faz de nós uma igreja profética que vive a cada dia para a Tua glória e para o bem do Teu povo. É a nossa oração, Jesus, Tu que morreste na cruz para nos salvar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquemos em pé, vamos louvar o nome do Senhor. E enquanto nós louvamos o Senhor, você pode também entregar o seu dízimo e a sua